Olá, aqui é o professor Helisson de Andrade e nessa videoaula falarei sobre a importância de se criar o hábito de investir a diferença entre receitas e despesas periodicamente. Para tal, façamos uma introdução sobre investimentos. Apesar de serem os termos usados como sinônimos no dia a dia, tecnicamente, poupar e investir são conceitos distintos. Enquanto poupar significa fazer a receita ser maior do que os gastos mensais, o ato de investir está intimamente ligado a assumir e administrar riscos. Basicamente, existem três mercados em que você pode destinar seu dinheiro em busca de remuneração. O primeiro deles é o mercado imobiliário. Existem várias opções para se fazer dinheiro nesse ramo, sendo algumas delas comprar um terreno esperando sua valorização com o tempo, comprar imóveis colocando-os para alugar e oferir renda, comprar terreno, construir e vender o imóvel depois de pronto com lucro, dentre outras possibilidades. Uma segunda opção seria aventurar-se no mercado empresarial, tornando-se um empreendedor e abrindo um negócio próprio. A ideia é investir certa quantia de dinheiro e que o retorno desse investimento faça valer a pena os riscos assumidos. Uma terceira e última possibilidade, e que será mais amplamente abordada nesse curso, são as aplicações no mercado financeiro. Aqui existem a possibilidade de investir uma ampla gama de alternativas que incluem o mercado empresarial, à medida que, ao comprar ações de uma empresa, você assume os riscos dela, e também o mercado imobiliário, em que é possível comprar parte de um imóvel e receber aluguéis por isso através de fundos imobiliários. Mas como investir significa assumir riscos em busca de retorno, é preciso, antes de se aventurar em qualquer investimento, que se crie o hábito de levar em consideração os seguintes fatores. Saber o seu nível de conhecimento é o primeiro deles. Não invista seu suado dinheiro em aplicações que desconhece. Não se iluda com opiniões de gurus ou com conselhos de parentes e amigos que dizem estar ganhando horrores em certo mercado. Não abra um negócio com a ilusão de que é possível ganhar mais sendo dono ao invés de empregado. Não invista em imóveis achando que eles sempre valorizam, sem saber exatamente os riscos envolvidos. Não aceite conselhos do gerente do seu banco, pois geralmente eles estão preocupados em bater suas metas e não com a rentabilidade do seu investimento. Enfim, antes de assumir riscos, crie o hábito de estudar a fundo as melhores alternativas para o seu perfil e objetivos. Um segundo ponto importante, e já citado aqui algumas vezes nesse vídeo, é saber o risco de cada investimento. Algumas possibilidades, pela própria natureza da operação, são mais arriscadas do que outras. Tenha sempre em mente que seu patrimônio deve ser preservado e não se aventure em aplicações que possam lhe trazer muitas perdas de dinheiro. A ganância pode fazer com que todo o seu esforço de acumular riqueza vá por água abaixo. Um terceiro fator a ser levado em consideração é a rentabilidade esperada de um investimento. Em geral, a rentabilidade esperada está associada ao nível de risco assumido. Muitas pessoas me perguntam, Helisson, onde posso aplicar meu dinheiro para render mais? E a minha resposta sempre é, quanto de risco está disposto ou disposta a assumir? A ideia é a seguinte, se existe um mercado com alto retorno e baixo risco em um dado momento, muitas pessoas irão migrar para ele e em pouco tempo sua rentabilidade irá minguar. Em geral, não há mágica. Mas eu também sempre gosto de alertar. Nem sempre investimentos com alto risco significam boas oportunidades de retorno. Você pode abrir, por exemplo, uma empresa sem saber direito o que está fazendo, e isso representar um alto risco e um retorno esperado baixíssimo, ou até negativo. Outra característica a ser avaliada em relação a investimentos é a sua liquidez. Esse termo significa, grosso modo,
a rapidez em transformar aquele ativo em dinheiro. Quando se tem um imóvel, por exemplo, esse investimento tem menor liquidez que uma aplicação na caderneta de poupança. Isso porque o dinheiro da poupança eu consigo retirar rapidamente, enquanto transformar imóvel em dinheiro pode demorar dias ou meses. Mas por que isso é importante, você pode me perguntar? Imagine, por exemplo, que exista uma oportunidade única de fazer um curso no exterior e todo o seu dinheiro está em imóvel. Você já consegue imaginar o problema que será vendê-lo rapidamente, talvez até aceitando um preço abaixo ao de mercado para agarrar essa oportunidade? Se o dinheiro estivesse na poupança, tudo ficaria mais fácil, concorda? Esse é apenas um exemplo simples do porquê liquidez é importante para ser considerada ao adquirir ativos que representem investimentos. Continuando a apresentação dos fatores, fique atento também em relação à tributação dos seus investimentos. Ao abrir um negócio próprio, fazer negócios com imóveis ou investir no mercado financeiro, você sempre irá se deparar com questões tributárias. Você vai ver que alguns investimentos são isentos de impostos, outros possuem alíquotas que decrescem com o tempo, sendo necessário levar esses aspectos em consideração, pois irão afetar diretamente a sua rentabilidade. Da mesma maneira, também é interessante verificar os custos de um investimento. Fundos de renda fixa e planos de previdência privada, só para citar um exemplo, têm sua rentabilidade negativamente afetada quando as taxas que incidem sobre esses investimentos são altas. É preciso ficar de olho e comparar as alternativas. Outro aspecto importante é alinhar seus investimentos aos objetivos traçados. Veremos essa questão de objetivos mais a fundo na próxima etapa desse curso. Mas já adiantando o assunto, se quiser guardar dinheiro para viajar depois de um ano, por exemplo, veja que não faz muito sentido fazer depósitos em um investimento de alto risco, que coloque em dúvida se terá ou não o valor da viagem quando for precisar do dinheiro. Por fim, é preciso se atentar para a seguinte questão: qual valor poderei aplicar mensalmente? Isso é importante porque existem certos investimentos que precisam de um mínimo de recurso para serem viáveis. Quer um exemplo? Aplicar um baixo valor todo mês comprando ações diretamente na bolsa mostra-se inviável devido aos custos superarem qualquer rentabilidade possível de ser conquistada. Quer outro? Existem fundos de investimentos que exigem um mínimo inicial para ser aplicado e aportes mensais acima de certa quantia. Dessa forma, se não tiver esse volume de dinheiro, tal fundo não será uma opção a ser levada em consideração, entendeu? Pois bem, compreendidos os fatores que devem ser analisados quando for investir dinheiro, e que isso deve se tornar um hábito a ser incorporado, gostaria de apresentar o que se denomina o tripé dos investimentos. Ele significa que para ter sucesso nessa empreitada, será preciso considerar 3 elementos. O primeiro deles é o prazo. Para obter a vantagem de ganhar juros sobre juros, é preciso ter paciência. É muito difícil acumular capital significativo em um curto período de tempo. Em geral, vamos investindo certa quantia mensalmente e demoram alguns anos até que esse patrimônio possa gerar receitas passivas de forma expressiva. O segundo elemento é a taxa de juros, que representa a rentabilidade de seu investimento. Pelo que vejo por aí, esse é o fator que as pessoas mais se preocupam. Onde colocar meu dinheiro de forma a render mais? Porém, vejam que a rentabilidade é apenas um fator a ser considerado, apesar de realmente importante. Nos próximos slides vou mais a fundo nessa questão. E por fim, temos o montante a ser depositado por mês. Esse valor é a diferença entre receitas e despesas. Quanto melhor jogamos no ataque e na defesa, maior será o montante que conseguiremos investir todo mês. Antes de prosseguirmos, gostaria de dar um exemplo para reforçar a importância do montante a ser depositado frente à taxa de juros que se consegue em um investimento. Suponha que o indivíduo A
aplique R$ 200 mensalmente, conseguindo uma rentabilidade de 1% ao mês. E que o indivíduo B aplique o dobro, ou seja, R$ 400 mensais, porém tenha uma habilidade inferior à primeira no que se refere à rentabilidade e obtenha apenas 0,5% ao mês. Nesse gráfico, vemos como se comportaria o valor que cada um teria acumulado mês a mês. O indivíduo B, por começar poupando o dobro, sai na frente e só seria alcançado pelo indivíduo A após quase 20 anos. O que estou querendo demonstrar é a importância do montante a ser depositado mensalmente, que significa aí a diferença entre as receitas e despesas. Mesmo com uma taxa de juros 0,5% maior todo mês, o indivíduo A demoraria 2 décadas para alcançar alguém menos habilidoso nos investimentos, aí no caso o indivíduo B, só porque depositou a metade mensalmente. A minha intenção é dizer que, ao falarmos em investimentos, as pessoas dão muita importância aos juros e se esquecem que o quanto estão depositando é igualmente importante, ou até mais. Além, claro, de precisarmos de tempo para acumular um bom dinheiro. A moral da história é: você pode compensar, de certa forma, o seu desconhecimento em investimentos aplicando grandes volumes de dinheiro. O contrário também é verdadeiro. Se você consegue boas rentabilidades, pode depositar menos. O problema é que conseguir boas rentabilidades tende a ser muito mais difícil para as pessoas em geral do que conseguir diminuir gastos e ganhar mais, que significa aí o montante que eu consigo depositar por mês, não é mesmo? Quando se criam bons hábitos financeiros, está mais em suas mãos controlar o quanto gasta e o quanto ganha do que o quanto vai conseguir de rentabilidade em certo investimento. É apenas isso que eu estou querendo dizer com esse exemplo. Apesar de juros, prazo e montante depositado, cada um deles ter a sua importância. Prosseguindo, nesse momento eu gostaria de falar um pouco sobre bons hábitos financeiros relativos a investimentos. O primeiro deles é bastante difundido entre educadores financeiros e se refere a pagar-se primeiro. Pessoalmente, há anos tenho esse hábito de, ao receber o meu salário de professor no começo do mês, já projetar os meus gastos durante os próximos 30 dias e guardar o excedente. A ideia é: primeiro eu me pago, depois pago as contas. Obviamente, isso exigirá uma disciplina aí bastante acurada para cumprir com o planejado e também vai ser necessário deixar uma reserva para emergências que porventura ocorram. Do contrário, você vai guardar esse dinheiro e, ao fugir do planejamento, vai precisar tirar esse dinheiro que foi investido para fazer frente a esses gastos inesperados. Mas acredite, com o tempo é possível ir calibrando esse hábito até que se torne normal. Você o pratica sem mesmo pensar muito. Outro hábito interessante é o de acompanhar seus investimentos periodicamente. Existem aqueles que todos os dias veem a quantas andam o preço das ações que possuem na carteira, seus fundos imobiliários e demais investimentos. Entretanto, para a grande maioria, isso pode não fazer muito sentido, já que aplicam para o longo prazo. Eu, por exemplo, sou desse tipo de pessoa. Já perdi muito do meu tempo e dinheiro achando que poderia fazer grandes negócios do dia para a noite. Hoje, não tenho mais essa ilusão. Reservo um dia por mês para saber a quantas andam meus investimentos, fazer leituras de conjunturas econômicas de longo prazo e tomar minhas decisões. E, geralmente, a decisão é manter a estratégia no rumo apenas. Para aqueles que vão começar no mundo dos investimentos, tenho um conselho. Comece aplicando o seu dinheiro em um único investimento, como, por exemplo, a caderneta de poupança. Alguns diriam: mas ela não rende nada. Mas tome essa fase inicial como um aprendizado, como se os juros que porventura estivesse perdendo em outra oportunidade fossem o custo que pagaria por um curso sobre investimentos. Mas você vai ver que vai ser bem mais barato. Nos 2 primeiros anos, por exemplo, você já teria 2 riquezas. A primeira de ter tornado um hábito
o tal do pagar-se primeiro. A segunda riqueza seria de ter acompanhado outros investimentos ao longo desse período, até se sentir confortável para assumir riscos maiores. E você se lembra que eu disse que existem certas alternativas que nem são possíveis de serem acessadas com pouco dinheiro? Então, com uma poupança de 2 anos, certamente você terá a possibilidade de acessar esses mercados antes inalcançáveis e até fazer uso, talvez, da diversificação. Obviamente, isso leva tempo, mas você pode ir curtindo todo esse platô como uma grande conquista em sua vida. Por hora é só. Boa sorte em suas finanças e vida pessoal.